Olá, amigos do Ideal Espírita. É com muita alegria que nesse presente momento nós estamos aqui para apresentar para todos vocês, dentro da proposta da Espiritologia do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, a questão do momento em que nós estamos vivendo no movimento espírita em geral, a ambientação para o passe espírita. Eis a grande dúvida que muitas vezes primamos na casa espírita por um lugar santo, sagrado, que tem que ser limpo e puro, a cama de passe. Essa seria realmente a ideia, a proposta espírita? Muito bem. Vejamos aqui, meus amigos, seria indispensável esta cama de passes no ambiente espírita? Esta é a dúvida. E nós vamos responder para vocês através de uma pequena demonstração em PowerPoint aqui no CEP. A cama de passes deve ser considerada uma sacristia, um lugar santo, um ambiente puro, salutar, e o restante das dependências do centro espírita, como exemplo, o salão de convenções, pode ser qualquer coisa, qualquer ambiente, um lugar promíscuo. Jesus Cristo curava as pessoas pelas ruelas de Jerusalém, em praças públicas, nos montes, nas sinagogas, onde ele deparava com as pessoas, independentemente das circunstâncias, do meio e horas. Por que Jesus Cristo não circunscreveu as suas curas somente dentro das sinagogas, dentro do ambiente fechado, mas se dava em qualquer lugar, nas campinas, debaixo dos arvoredos, nos campos, pelas ruas? Isso. Quem inventou essa câmara de passes? Quem introduziu isso no movimento espírita? De acordo com a história da formação desse nosso movimento espírita brasileiro, nós podemos deduzir que uma das pessoas responsáveis pela introdução da câmara de passes no centro espírita foi o senhor Edgar Armond, quando presidente da Federação Espírita Brasileira, ali introduziu essa sacristia, quer dizer, esse lugar que deveria ser puro, santo e não promíscuo. Isso nós concordamos em parte com ele, de que o local onde se propõe realmente estabelecer curas deve ser um lugar realmente limpo de miasmas, de aerodispersóides, de fluidos ruins, negativos, que deve ter no mínimo de condições salutar, porque se trata de um ambiente de curas. Os centros espíritas, eles devem adotar a mediunidade de curas para o atendimento aos necessitados que ali vão em busca de soluções da sua problemática, das suas doenças. Neste caso, o paciente receberá fluidos magnéticos humanos e espirituais, porque é um trabalho conjunto da espiritualidade benfeitora e os médios curadores, preparados para tal tarefa. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Estará no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, do item 10. Então veja vocês, meu amigo, a responsabilidade da casa espírita no tocante ao atendimento com os recursos da terapêutica espiritual, com os fluidos magnéticos do médium e da espiritualidade. Então veja que nós temos um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande com todos aqueles que ali vão buscar o remitivo para os seus males. A mediunidade sendo coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente, não é como doença, como pretende muita gente por aí, pois propõe ela a saúde e o bem-estar, quando praticada com disciplina, com coerência e com fidelidade.
Então vejamos nós o nosso trabalho de curas na casa espírita. No tocante aos centros espíritas, devemos adotar as câmaras de passes como sendo um ambiente salutar, um ambiente agradável, um ambiente cômodo, sem penúria para as pessoas que ali permanecem, colocar várias janelas amplas e abertas para a circulação do ar, outras janelas com vidro transparente, a fim de ser visualizado o que acontece lá dentro. Devem ser colocados ventiladores soprando o ar do ambiente e exaustores sugando o ar para fora, o ar pestilento. A saúde certamente agradece, porque o ar das câmaras de passe deve ser muito salutar. Não pode ser um ar pestilento, contagioso, que permite transmitir viroses. A câmara de passes deve ser mais alejada possível, cômoda, limpa, livre de miasmas deletérios dos seus participantes. A câmara de passes não deve ser considerada uma sacristia, lugar santo, mas um ambiente salutar, higienizado pelos próprios médios, trabalhadores e os respectivos pacientes que ali vão para receber os recursos da espiritualidade. Vejo vocês nessa animação que o ambiente ele é munido de fluidos do ambiente, fluidos salutares, das quais serão ali transmitidos através do mentor espiritual de cada médium, os fluidos do médium, numa similitude com os fluidos espirituais, são transmitidos ao paciente. Amigos, veja, não esqueça, lembre-se sempre que na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, diz que a saúde é direito de todos, é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, igualitário, às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, é da nossa responsabilidade, sim, na casa espírita, reduzirmos na casa espírita, na cama de passes, todos os riscos de doenças, de contágio e de outros agravos que possa levar as pessoas que ali vão buscar realmente a cura, que não saiam dali piores do que quando adentrou, contraindo ali viroses, patologias que nós, às vezes, até mesmo desconhecemos. Se sua casa espírita não possui um espaço suficientemente para estabelecer a cama de passes, passa a realizar os seus trabalhos de passe, de atendimento, no salão de convenções públicas, onde o ar não está viciado pelos seus miasmas deletérios dos seus participantes. A cama de passes não é uma exigência, não é algo indispensável. Pode ser dispensado, sim. E sim, ela é uma coisa cômoda, é uma coisa regular, é uma coisa que permite um trabalho organizado do restante das atividades da casa, que pode acontecer simultaneamente. Outros grupos de estudos, outros trabalhos ser realizados ali simultaneamente. Então, a cama de passe permitiria fazer um trabalho isolado ali do restante das atividades simultâneas. É isso que torna a cama de passe algo mais cômodo. No livro Conduta Espírita de André Luiz, no capítulo 28, nos relata o seguinte: interditar sempre que necessário a presença de enfermos, portadores de moléstias contagiosas, nas sessões de assistência em grupo, situando-os em regime de separação para o socorro previsto. E termina: a fé não exclui a previdência. Então, esses elementos que nós percebemos que são portadores de qualquer patologia e que, porventura, podem ser contagiosas, devemos sim atendê-los. Atendemos eles, então, por último, certo? Atendemos eles numa outra sala, mas
não o deixamos junto aos demais pessoas, porque podem ali, naquele presente momento ali, contagiar as demais pessoas, de forma biológica, virótica, bactérias, quer dizer, aerodispersóides, fluidos ali que talvez venham realmente contaminar. Porque André Luiz diz que a fé não exclui a previdência. Então, preste bem atenção, meu amigo. Jesus curava as pessoas pelas ruelas, pelos becos de Jerusalém, nas praças públicas, nos montes, onde deparava com as pessoas, independentemente das circunstâncias, do meio e da hora. Ele não condicionava sequer a ninguém o recurso das curas, de levar as pessoas a encontrar a própria cura. Jesus jamais colocava as pessoas numa dependência de encontrar nele ou em outras pessoas a cura. Ele devolvia para as pessoas a atitude da própria cura. Quando ele sempre comentava, a tua fé te curou. Então, ele devolvia para as pessoas a atitude das curas. De preferência, num salão de convenções, aonde é salutar, arejado com amplas janelas de ventilação, ventiladores exaustores sugando o ar viciado para fora do ambiente, como está nessa gravura, nessa pequena animação, certo? Nesse momento em que estamos vivendo aí, esse momento conturbado nos continentes, nos 5 continentes do planeta Terra, onde o vírus, coronavírus, está amedrontando toda a humanidade, nós espíritas precisamos sim, de uma forma ou de outra, entrarmos no rol, certo, da jurisprudência brasileira. Isso, quando coloca no artigo 196 que nós somos responsáveis sim, certo, pela preservação salutar do meio, que não podemos concorrer hora nenhuma para a proliferação, certo, de doenças patológicas, viróticas. Mesmo assim, sabendo que o ambiente espiritual da casa espírita é um ambiente espiritual, mas não dispensa a nossa previdência com relação à parte física, a parte material da casa espírita. Porque a espiritualidade, ela faz a parte dela, certo? Mas a parte dela. Agora, a parte nossa cabe com relação à parte física. Saúde é direito de todos, é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visa a redução do risco de doenças e de outros agravos. Então, nós aqui enquadramos aqui também nessa proposta, certo? Porque nós estamos ali também para trabalhar a ideia da saúde e não a ideia das doenças. Não é proposta espírita lidarmos somente com as doenças. A proposta espírita é lidarmos com a saúde, é restabelecer a saúde aos doentes que ali vão buscar o lenitivo. Eu quero chamar a atenção de todos vocês, colegiados do movimento espírita, para uma tomada de consciência do que está acontecendo em vários países. Essa espécie de pandemia do Covid-19, quer dizer, do coronavírus doença do ano 2019, provocado por esse vírus chamado SARS, o CO2, que resulta a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave 2. Está amedrontando todos os 5 continentes do planeta Terra. Essa humanidade toda está temendo esse presente momento. Por isso, estamos aí também, chegando para nós, o inverno, já. Aí vem a grande preocupação, certo? Do vírus H1N1, isso, dessa super gripe, né? Essa da qual nós já tivemos aí, em outros anos passados, uma grande preocupação da saúde em vacinarmos, inclusive as pessoas mais velhas, que são mais passíveis de contrair esse vírus, isso, e desenvolver uma gripe que pode levar a um processo de pneumonia e até mesmo o óbito. Então, acredito que estamos vivendo um momento conturbado,
por uma rede de informações amedrontadoras, uma espécie de guerra fria para abalar a economia mundial, a estabilidade emocional, moral e espiritual de 7 bilhões e meio de almas aflitas, desesperadas e ignorantes diante desse quadro vigente da mídia, que faz um alarido enorme, que transmite muito mais o medo do que a perspectiva de dias melhores de saúde. Então, a própria mídia, em vez de ajudar, ela trabalha, porque ela agiganta as informações, ela deturpa as informações, ela deturpa os dados, as estatísticas, trazendo o medo à tona. O medo, na opinião de André Luiz, lá no livro Nosso Lar, no capítulo 42, ele diz que o medo é o pior dos inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas da alma. Então, ele diz que o medo é uma das armas mais poderosas de que os homens maus, entre aspas, usam para infligir, para atacar os demais. Então, André Luiz coloca que o medo se tornou um dos piores inimigos da criatura humana, porque ele aloja nas profundezas da alma, desarticulando dessa alma o atavismo, o velho atavismo. Então, preste bem atenção. O medo e o cinismo dão-se as mãos nesse conciliábulo irreconciliável. A perplexidade domina as paisagens humanas. Há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge no ânimo do homem a indiferença pela ordem das coisas, pelos valores éticos e morais, pela existência corporal. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge, quer dizer, de uma perspectiva de um mundo melhor. Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão da sua existência corporal nesse presente momento. E não buscarmos ali essas energias do nosso atavismo, que vem através de síndromes do medo, que são marcas, são estigmas gravados na nossa mente, nosso corpo mental. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar, eis o nosso fanal. A Organização Mundial de Saúde elucida que a ausência de doença não caracteriza a saúde, pois saúde depende de 3 fatores essenciais a saber. Primeiro, bem-estar psicológico, mental, equilíbrio orgânico, quer dizer, homeostasia, satisfação econômica. Então, deduz que a saúde é o estado do que é são, do que tem funções regulares. A homeostasia, esse fenômeno, certo? Que é uma troca do interior com o exterior com o interior, vice-versa. Quer dizer, esse estado em que a saúde é são, que tem funções regulares. Lexicamente, saúde é o estado do que é são, quer dizer, puro, que não tem toxinas, que não tem miasmas, que não tem viroses, bactérias, que não tem maus fluidos, e do que tem as funções, seja mente sã num corpo são, quer dizer, funções regulares da mente com o corpo, do corpo com a mente. Então, é esse equilíbrio entre a mente e o corpo físico. Nós chamamos de homeostasia, verdadeiro equilíbrio.
dizia Jesus. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então vejamos nós, meus amigos, olha a proposta de Jesus, é a saúde, certo? Curas e ou saúde? Eis a questão. Qual o principal objetivo da doutrina espírita? Trabalhar com as curas ou restabelecer a saúde? A doutrina espírita, por ser eminentemente pedagógica, visa a felicidade dos homens. Tem como seu principal objetivo a comunicação espiritual e sua finalidade se destaca pela transformação do homem e de toda a humanidade. Busca despir o homem velho que há em nós e vestir o homem novo pela renovação interior fundamentada na educação, que é seu principal objetivo e finalidade. Então, a proposta espírita é não ficar em cima somente das curas, levando os recursos terapêuticos dos passes da água fluidificada. Não. É desenvolver a pedagogia espírita, essa proposta educacional, fazendo com que o espírito se eduque, se evangelize, se transforme. Aí ele vai encontrar a sua verdadeira felicidade definitiva. Que, acima de tudo, temos Jesus Cristo no leme. Não esqueçamos disso. Não, meu irmão, meu amigo, não atemorize. Jesus está no leme dessa grande embarcação, certo? Que é toda a humanidade a caminho da evolução espiritual. Ele está no leme. Confie nele. Confiemos em Deus, porque Deus é amor. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é justo, Ele nos ama. Confiemos nele, pois nele nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Então, meu amigo, eu convido a você, que está me ouvindo agora, a enganjarmos essa grande tarefa, certo? De fazer com que o nosso ambiente, nossa casa espírita, torne-se um ambiente salutar, certo? Que a cama de passe não seja para todos nós o ambiente da sacristia, o único ambiente da casa espírita, que os fluidos devem ser puros, limpos, salutar. Não. Todo o ambiente da casa espírita deve ser puro, salutar, benéfico. Então, se você não tem uma cama de passes ampla, com a boa ventilação, que você então providencie, se você não tem condições financeiras para poder fazer isso, então faça o trabalho dos passes no salão de convenções, no seu ambiente maior, onde você terá um espaço maior, uma melhor ventilação, com todas as janelas abertas, com os ventiladores ligados, com os recursos que você dispuser no salão de convenções, para não permitir de que pessoas ali possam, em vez de buscarmos a saúde, estar se contaminando, contagiando com outras energias pestilentas que podem ser ali deixadas por tantos outros frequentadores que às vezes nem sabem que é portador de uma doença contagiosa. Então, vamos nós aqui assumirmos com responsabilidade esse momento em que mobiliza toda a sociedade mundial numa campanha de buscarmos realmente evitarmos grandes aglomerações, certo? E evitarmos realmente esse contato físico, principalmente com as mãos, higienizá-las. Exigir dos médiuns passistas que na hora dos passes, antes dos passes, eles possam lavar as suas mãos com sabão, com sabonete e álcool gel, certo? Porque nós, às vezes, ali esquecemos que quando nós estamos na cama de passe, transmitindo passe aos nossos pacientes, nós aproximamos nossas mãos ali da face, né, do rosto das pessoas. Então, é muito contagioso quando nós apresentamos essas mãos muito próximo, isso, às pessoas. Então, não esqueçamos
A começarmos com a higiene mental, a higiene moral e terminarmos com a nossa higiene corporal, através de um banho, de uma roupa limpa e a nossa higienização com as nossas mãos ali, naquele presente momento, quando nós impomos as mãos sobre o paciente. Sejam limpas, desinfetadas, com álcool gel. Eu chamo a você nessa campanha. Vamos unirmos-nos nesse sentido de buscarmos, nesse momento, uma tranquilidade e não apavorarmos e não deixarmos ser levados por esse vórtice do medo que arrasta uma multidão de pessoas desarvorada para uma situação social de um abismo incontrolável. Nesse momento, é um momento de serenidade, de tranquilidade, de sermos fortes, mas sermos também prevenidos. Tá? Vale a prevenção, porque a fé não dispensa a previdência. Sejamos, então, todos nós previdentes. Eu conto com vocês, amigos do Ideal Espírita. Um grande abraço e até uma nova oportunidade.